E o tema, quando o Leonardo e o Felipe me apresentaram isso, foi extremamente importante, porque eu já venho discutindo um pouco isso, e os alunos que trabalham comigo sabem disso. A minha preocupação um pouco com o problema do curso, nosso curso do ponto de vista do acompanhamento teórico, né? Um pouco o descuido teórico que está tendo nesse curso, e eu acho que esses grupos de estudo, então, eles ajudam muito do ponto de vista de superar um pouco essa lacuna. E eu falo com toda tranquilidade do discurso de quem chegou aqui em 1999, faz muito tempo, né? E deu aula aqui de 1999 até 2007, viu uma forma de conduzir a parte teórica. Só para, rapidamente, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos um cuidado muito grande entre a micro, a macro e a economia política, onde nenhuma dessas disciplinas eram dadas por professores substitutos, nunca. Em segundo lugar, nenhuma dessas disciplinas eram repetidas pelo mesmo professor, quem dava de manhã no macro. Por exemplo, eu dava macro 1 de manhã, o Roberto Meuro dava de noite, ou o Roberto Meuro dava de noite e eu dava de manhã. E depois eu dava macro 3 e tal. E mais do que isso, nós tínhamos o grupo de professores da macroeconomia, o grupo de professores da microeconomia, o grupo de professores da economia política, que a gente se reunia regularmente, todo mês, sabendo o que estava acontecendo no curso. Os professores discutiam, porque tinha uma preocupação fundamental. Há uma clivagem muito clara disso a partir de 2008, com todos os problemas que aconteceram, expansão de curso, expansão de vaga, outros professores, etc, etc. E nisso eu senti que o discurso do corredor começou a ganhar coerência com os professores. O que é o discurso do corredor? O discurso do corredor é essa coisa simplista que eu abomino. O curso é muito teórico e pouco prático, né? Economista precisa saber teoria, que é a diferença do economista em relação ao engenheiro, um médico, um arquiteto, um administrador. O economista precisa saber teoria econômica. Só dele vai ser cobrada a teoria econômica. Eu não posso cobrar do médico teoria econômica. Do economista eu tenho obrigação de cobrar. E o instrumento principal de um economista é saber teoria econômica. A teoria econômica é extremamente densa, extremamente vasta e precisa ser estudada. Tu não aprende teoria econômica sentando a bunda e por esmola, bota a bunda na cadeira, aqui o livro do Keynes. Aprendi Keynes, li de orelhar no banco do ônibus e aprendi. Não se estuda teoria econômica. Por isso que eu acho que a importância desse grupo de estudo. Parabéns para todos vocês que estão interessados, quero estimulá-los, né? O grupo que está à frente disso, que nós estamos precisando disso no curso de economia. E estimulo qualquer grupo aí que quiser estudar neoclássica, vai estudar. Quer estudar keynesiana, marxista, vai estudar, mas pelo menos estuda, né? Estamos precisando disso. Nós estamos precisando disso no curso, certo? Bom, eu fiz concurso aqui em 1999, na época que era exigido teoria econômica. Tinha 20 pontos na pauta. Qualquer um podia cair. 20 pontos, sendo que 10 era de macroeconomia, 8 de macroeconomia, 7 de microeconomia e 5 de economia política. Então você precisava saber teoria econômica para entrar aqui, para ser professor de teoria econômica. Hoje mudou tudo, né? Mudou tudo. Então tem toda uma mudança aí que também ajuda isso. E eu dei aula aqui de teoria, eu dei aula de tudo aqui. Economia política, economia brasileira, formação econômica, macroeconomia, microeconomia. Conheço minimamente esse curso, conheço um pouquinho de teoria econômica. Estudo teoria econômica, né? E nos últimos anos eu me dediquei, né, a estudar, e eu, até 2009, antes de eu sair, eu era professor de macroeconomia. Macro 3. Tínhamos bons cursos, tive bons, excelentes alunos de macro 3. E quando eu voltei, depois de 2010, eu nunca mais consegui lecionar macro 3. E aí, depois, todos vocês sabem, eu fui para a reitoria, fiquei 2 anos lá, e mesmo assim eu assumi a disciplina de pensamento econômico, né? E que eu acho que é mais difícil ainda do que macroeconomia. Porque você precisa saber tudo para dar a disciplina que tu está fazendo comigo, você sabe como é que é. Você precisa saber todos os paradigmas. Então eu organizei o curso de evolução do pensamento econômico a partir dos paradigmas do pensamento econômico. E nós temos hoje grandes 5 paradigmas do pensamento econômico. O paradigma clássico, o paradigma marxista, o paradigma do individualismo metodológico, o paradigma da incerteza, da instabilidade, onde Keynes é fundamental,
e o paradigma evolucionário institucionalista que vai tratar da microeconomia heterodoxa, que vocês deveriam ter e não têm. Porque mesmo que vocês tenham a disciplina de microeconomia 3, não é dada a microeconomia heterodoxa. Né? É dada outra coisa lá, menos microeconomia heterodoxa. Né? Então, é verdade, é dada a economia de empresa. Né? Muitos sabem disso. Né? Então, tem um vácuo aí. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho importante vocês terem presente essa perspectiva de fazer, conversei com o Leonardo e o Felipe há pouco, essa leitura mais cuidadosa e um pouco mais rigorosa do ponto de vista de um pensador clássico. Né? Não é você vai pegar o Keynes e vai entender ele numa leitura né? Eu tenho condições de vir aqui hoje falar sobre Keynes, mas eu acho que eu perdi a conta de quantas vezes eu li, reli, não entendia nada e fui ler de novo, né? Para entender alguma coisa. Mas, essencialmente, eu tenho aula 8h30, nós combinamos que eu vou falar, eu falo muito, tá? Então, eu vou falar só 40 minutos. Tá? E, claro, porque o trabalho é de vocês, né? Estimular vocês e tal. Mas para situar um pouquinho, né, esse debate, e situar a obra de Keynes nesse debate e minimamente desvendar o que Keynes queria tratar. Né? Qual é a agenda de Keynes? Né? Então, eu organizei umas coisinhas aqui. Basicamente, eu acho que a gente tem que olhar uma coisa sempre que eu recomendo vocês olharem quando vão ler um autor clássico, sempre olhar o tempo e o lugar. O tempo e o lugar dessa obra, né? O tempo e o lugar. Hoje, se essa obra fosse hoje, o lugar era diferente. O tempo eu já disse hoje, né? Mas o lugar ia ser outro. Né? E o tempo histórico é o tempo do início do século XX. Né? O início do século XX marcado por uma hegemonia do pensamento neoclássico, que é uma reação, por sua vez, ao pensamento marxista dos anos 1860, 1870, e que se consolida com 3 grandes escolas de pensamento que dão forma a um pensamento econômico chamado individualismo metodológico, que é composto por 3 escolas. A escola austríaca, a escola suíça e a escola inglesa. E que é a síntese marginalista e que vai, de alguma forma, apresentar questões diferentes. Por exemplo, a escola suíça vai apresentar lá o modelo de equilíbrio geral. Né? Mas tem como pressuposto a lei de Sé e outros elementos. A escola austríaca vai apresentar lá a ideia da teoria da utilidade em oposição à teoria do valor-trabalho, dos clássicos e de Marx, mas tem como pressuposto filosófico toda a ideia que isso só funciona se você tem um livre mercado, onde os preços têm livre possibilidade de circular livremente e, portanto, os indivíduos vão no mercado e sancionam a atividade econômica através de uma valoração a partir da sua concepção individual de utilidade. E tem a escola inglesa, que tem a síntese de Marshall, que vai fundamentar muito bem essa discussão, que é um pouco a síntese marginalista, que vai dar conformação ao nome. Né? Por que neoclássica? O Marshall vai explicar. Neoclássica, e vocês, quem vai fazer microeconomia, fala para o professor de microeconomia: professor, apresente pelo menos a obra de microeconomia. Né? Marshall, tratado 1, tratado 2, é a base de toda a microeconomia. Não é Pindick, Hobfeld e nem Variant. Né? É Marshall, tratado de economia 1, tratado de economia 2, está tudo lá. Teoria da firma, teoria do consumidor, está tudo lá. A base está toda lá. E o que o Marshall vai fazer? O Marshall vai exatamente mostrar essa ideia e vai dizer: eu vou pegar isso aqui dos clássicos, eu vou pegar isso aqui de coisa nova e vou juntar. Isso tudo eu vou dar o nome de teoria neoclássica. Certo? Bom, o que é essa teoria neoclássica? Que é o que o Keynes foi formado, né, rapidamente, para quem não estudou Keynes ainda. Keynes era discípulo de Marshall. Eu estou falando de Marshall porque tem a ver com Keynes. E lá na escola de Cambridge, então, o Keynes tem uma coisa interessante, né? Que ele era matemático. Né? Toda a teoria geral, você vai ver que só tem um apêndice lá do capítulo 4 que tem umas fórmulas em matemática. O resto é tudo... Né? E tem a ver com o método de Keynes. E ele fez uma tese de
exercício matemático e foi para a banca, que o Marshall era o presidente e foi reprovado. 1909. Né? Foi reprovado. Aí o Marshall sacou que era um cara muito inteligente e chamou ele para trabalhar de assistente do Marshall. E pagou com o salário dele. 2 anos. 1910, 1911, o Keynes ficou de assistente do Marshall. E aí, em 1911, né, ele fez o concurso e virou professor. E vai ensinar exatamente isso aí, que depois ele vai se rebelar. Então ele diz assim, ele passa 20 anos, 15 anos entre Universidade de Cambridge, governo, Universidade de Cambridge, governo, e lá no final, com a crise, ele se rebela. Ele se rebela e vai dizer, olha, tudo isso que nós estávamos ensinando até agora está errado. Está errado por quê? Mas o que estava sendo ensinado? Basicamente, 4 pilares básicos da teoria neoclássica. A ideia do equilíbrio geral, né, que você tem um livre mercado com os preços funcionando, então o vetor preço ele faz com que a oferta e demanda se equilibre sempre, né? E, portanto, essa ideia do equilíbrio geral dá substância à ideia de que a lei de Sé, que diz basicamente que a magnitude da oferta conduz à mesma magnitude da demanda e, portanto, então a lei de Sé funciona. E para que isso funcione adequadamente, você precisa ter um mercado livre sem interferência da política econômica do governo. Certo? E tendo esses pressupostos, então, você vai fazer valer a lei da utilidade e não a lei do valor. Então, esses 4 pressupostos são a base, a sustentação de todo o arcabouço teórico neoclássico. E que o Keynes passou ensinando durante anos. Anos. Né? E lá em 1923, 24, 25, ele começa a dar os primeiros suspiros de liberdade dele. E vai dizer, eu vou me libertar do meu passado. Né? E vai começar a escrever o Tratado da Moeda, que é publicado em 31, e que recebe um conjunto de críticas, dada a sua inconsistência em algumas partes, que o Keynes depois vai pegar como base para fazer a teoria geral, que vai fundamentar ela em 1936. Né? Então, o Keynes ele tem uma coisa assim, que é fundamental nele, e vocês vão perceber isso nas obras, nos capítulos, nos livros dele, que vão... Essa coisa inglesa, né? Livro, eles chamam de livro, né? Capítulo 1, livro 1, aí o capítulo 1, 2, 3. Livro 2, o capítulo 4, 5, 6. Essa é uma coisa meio inglesa, né? Normalmente hoje não se faz mais isso. Né? De qualquer forma, vocês vão ver que tem uma coisa metodológica em Keynes que é fundamental, que é a força das expressões. A linguagem de Keynes é extremamente forte, né? Então, tem aquela que todo estudante de economia sabe, né? No braço do mundo tá morto. Isso, essa todo mundo sabe, né? A única certeza que nós temos é que no longo prazo todos estaremos mortos. Por que o Keynes disse isso? Que é uma crítica direta à ideia de equilíbrio geral. Que equilíbrio geral diz que no longo prazo tudo está em equilíbrio. Aí o que o Keynes responde para os caras? A única certeza no longo prazo que nós temos é que todos estaremos mortos. Nada mais que isso. Né? Então é a força das expressões de Keynes que toda obra ela tem isso embutido nela. Né? A outra, assim, que é uma questão filosófica que é fundamental. O Keynes responde, isso gerou um debate calorado na época. Defender livre mercado não é teoria econômica. E quando ele fala isso, ele cria um celeuma, porque defender livre mercado não tem nada de teoria econômica. Isso aqui é uma questão filosófica, ideológica, não tem nada de teoria econômica. Livre mercado e teoria econômica não tem nenhuma conexão. Então são frases fortes, né, que ele vai dizer. É outra que eu anotei, né? Ajuste automático dos mercados, isso não existe. Mercado não se ajusta automático. Quem ajusta as coisas são os agentes econômicos. Né? Então, o Keynes ele vai construir um conjunto de frases que ele vai, aos poucos, articulando elas para desmontar todo o discurso filosófico que tem por trás da teoria neoclássica. Né? Então, eu acho que tem um conjunto de fatos importantes que eu gostaria de até retratar, né? Que eu acho que ajudam fundamentalmente a Keynes a fazer essa crítica. Né? Então, aqui nós temos que fazer a mediação entre o teórico e o histórico. Né? Essa é uma questão importante nossa. Né? Nunca pensar a teoria como ela estivesse descolada do mundo real, dos fatos históricos. Né?
E eu acho que nós estamos discutindo aqui à luz do Keynes, né? Estamos discutindo uma trajetória de uma teoria econômica de quase 50 anos, né? É um período, um ciclo de hegemonia da teoria neoclássica, 1870, 1880 até 1930, basicamente 50 anos. Bom, só um pouquinho. Tá. Eu vou, mais uma meia horinha, depois eu estou atendo uma. Estou me orientando, tem que defender monografia. Então, nesses 50 anos, tem uma hegemonia. E essa hegemonia, naquela premissa que eu coloquei antes dos 4 pilares, era impossível existir crise econômica. Porque você não tem defasagem pela lei de Serre, é impossível. Se a lei de Serre funciona, não pode ter defasagem entre oferta e demanda. Se o mercado está livre e os preços regulam todo o processo, você não tem defasagem entre oferta e demanda, mas não tem nenhum problema. E, portanto, você não tem crise. Né? Só que a realidade, às vezes, é teimosa. Né? A realidade, às vezes, é teimosa. E aí a realidade teimou na década de 20 de apresentar uma crise enorme, né? Que é a famosa crise de 29, mas por favor, não fale em crise de 29. 29 é apenas o epicentro de uma crise que começou em 1920 e 21. Né? Nos Estados Unidos, precisamente parecido como começou agora, lá atrás. Né? Não começou em 2008. A crise de 2008 não começou em 2008. Mesma coisa. Começou, um dos ápices dela nos Estados Unidos foi a crise da bolha da Nasdaq de 2001. Né? Então, tem que ter um cuidado com essas coisas. Os fatos históricos eles têm que ser muito precisos nas suas dimensões. Muito bem, então, o que acontece? 3 elementos extremamente importantes aparecem novos no cenário que colocam a teoria em questão. Primeiro, queda violenta e rápida da estrutura de produção. Não é? Se você tem uma produção mundial em 1925 de X% de toneladas de tal produto, em 1929 cai pela metade. Né? E a consequência disso é o quê? A consequência imediata é a capacidade ociosa, capacidade produtiva ociosa no mundo todo. Né? Bom, a capacidade ociosa nas atividades econômicas, elas revelam uma necessidade clara, né, dos agentes econômicos ajustar custos. E o primeiro custo que vai ser ajustado qual é? O trabalho. Né? E aí a consequência imediata desse período é a expansão astronômica do desemprego. Segundo fato, que vai colocar em xeque toda a teoria do emprego neoclássico. E que é um dos elementos centrais de Keynes, que é confuso o capítulo 2, mas tem que cuidar bem com isso. Né? E, portanto, então, esse segundo fato já coloca uma crise da teoria econômica que não sabia explicar o desemprego para além daquela coisa extremamente superficial, que é a discussão que há desemprego porque o trabalhador não quer trabalhar. Né? E que é uma explicação extremamente superficial. Né? E, portanto, então, esse é um indicador extremamente importante. Né? Então, você tem capacidade ociosa, desemprego e, consequentemente, o ápice disso vai gerar um processo de recessão econômica no mundo todo, que tem como epicentro os Estados Unidos. Né? Bom, 2 elementos aparecem nesse cenário. Né? Que é um processo histórico, mas é um contexto econômico que tem uma relação direta com as explicações. A primeira delas, né? A primeira delas é que você começa a ter uma sociedade extremamente... A desigualdade social começa a se expandir gritantemente. A crise da década de 20, ela revela para o mundo uma coisa que estava meio submersa, mas que coloca no cenário do mundo todo a desigualdade. Né? E por que eu estou falando isso? Porque isso está essencial na obra de Keynes. Né? A desigualdade social. E segundo, essa desigualdade como uma mensuração muito precisa na queda do nível de renda per capita das pessoas. O New Deal não foi nada mais do que isso, recuperar a renda das pessoas. Né? Uma política de Estado para recuperar a renda. A saída da crise norte-americana, chamada New Deal. Nada mais que isso. Você dá emprego, dá salário e dá renda. Né? Política keynesiana no coração. Né? Tudo contra a ideia do ajuste automático do mercado. O mercado não resolveu nada. Ao contrário. Né? Então, o que tu tem? Quer dizer, isso tudo levou o Keynes, então, a fazer um conjunto de questões extremamente importantes do ponto de vista
do debate. Eu até peguei alguns temas que nós estávamos tratando na aula esses dias, que eu estou nesse exato momento, no curso de pensamento econômico, tratando exatamente desse paradigma. Em todo um background tem precisamente a discussão do que é que o paradigma 1, 2 e o 3 está tratando, especialmente o 3. Né? E, portanto, então, o Keynes vai romper com isso aí. E o Keynes vai romper com essa premissa a partir de 3 ou 4 questões fundamentais. A primeira delas precisa ser explicado o que interfere no comportamento do nível da atividade econômica, para além de uma simplificação que a oferta comanda a demanda. Né? Ou, em outras palavras, o que de alguma forma determina que a atividade econômica tenha uma expansão ou teve uma retração. A teoria econômica precisa explicar isso. Primeiro ponto. Segundo ponto de rompimento, o emprego. O que determina o emprego na sociedade? É a simples disposição do trabalhador, acordei hoje e não quero trabalhar. Não é isso, né? Não é a voluntariedade do trabalhador. O que a gente falou, tem coisas muito mais profundas que explicam a determinação do nível de emprego na sociedade. Terceiro ponto. Numa atividade econômica decrescente, a função investimento é determinante para ser analisada do porquê, né, essa atividade econômica cresce. E o que dizia a teoria econômica até então? Que, da mesma forma, utilizando o princípio da lei de Servo, se estabelece um paralelo e diz o seguinte: basta ter uma poupança, que imediatamente essa poupança vai se transformar em investimento. Ou seja, a magnitude da poupança condiciona a magnitude do investimento. Né? E que é o que os papagaios de pirata aí gostam de ir na televisão falar. O investimento na economia brasileira é muito baixo, porque o nível de poupança na economia brasileira é muito baixo. Aí o Keynes pega a década de 20 e mostra que o nível de poupança praticamente se mantém estável em praticamente todos os países e o investimento faz assim. Bom, se a curva de investimento faz assim e a curva de poupança se mantém numa linha linear, qual é a correlação que tem? Nenhuma. Aí o Keynes vai dizer, bom, em primeiro lugar, então é preciso entender o que determina o investimento na economia. E ele vai romper com essa ideia que é a magnitude da poupança. Então, o segundo rompimento de Keynes. Quarto ponto, né? A teoria dizia que o problema todo decorria das imperfeições de mercado. Teoria neoclássica. Então, se os mercados são imperfeitos, os agentes não dominam as informações, então isso gera um desequilíbrio e, portanto, precisamos que os agentes conheçam melhor os mercados. O Keynes vai dizer, não, isso não tem nada a ver com o mercado imperfeito. Né? É uma coisa muito mais complicada. E, quinto lugar, né? Juntando as duas coisas, ele vai romper. A explicação toda era o quê? Quer dizer, particularmente da teoria neoclássica, vai dizer o seguinte: olha, tem desemprego porque o preço, o salário está muito rígido, basta flexibilizar o mercado de trabalho, que esse preço se flexibiliza e, portanto, as pessoas passam a aceitar trabalho e vão recompor o nível do mercado de trabalho. Aí o que eles vão dizer? Não tem nada a ver com rigidez de preços, seja no mercado de trabalho, seja nos mercados de preços. Não é a rigidez de preço que explica ou não. Porque ele diz o seguinte: olhem para a Inglaterra. E ele vai lá e pega a síntesezinha dos trabalhos da Inglaterra, do Reino Unido, e diz, olha, o país que mais tem flexibilidade de preço. E é um dos países que tem uma mais elevada taxa de desemprego. Então tem alguma coisa errada entre a teoria e o mundo real. Né? Tem uma coisa errada nisso aqui. Então, esse é o quinto ponto. E o sexto ponto, ele diz o seguinte: livre mercado, além de não ser teoria econômica, não resolve o problema de ninguém. Porque se nós vivemos num país cujo livre mercado é explícito, é o Reino Unido. E ele pega o Reino Unido como exemplo. E pega as últimas 2 décadas e diz, olha, nesse Reino Unido, com essa composição, você tem N problemas. Mas o ajuste automático do mercado não resolveu nada. Absolutamente, não resolveu. Então, ele diz, esses problemas teóricos nos encaminham à necessidade, então, de você formular uma nova teoria econômica. E a partir daí, então, ele vai se debruçar, tentar organizar o pensamento econômico numa crítica dentro da estrutura analítica da teoria neoclássica, rompendo com ela. Ou seja, ele está rompendo onde ele se formou, onde ele ensinou, e ele diz,
porque o Keynes tem 24 obras, né? As obras completas do Collector Wright lá na biblioteca. Aqui no Brasil, acho que só tem 2 bibliotecas que tem isso, que é a Biblioteca de São Paulo e a biblioteca, agora tem 3, é a Biblioteca da USP, da Unicamp e do FRJ, que tem todos, que são as obras completas daqueles. E tem muitos escritos, né? Quer dizer, os famosos debates que tem de Keynes em 37, 38 e 39, depois da teoria geral. E ele vai, nesses Collector Wright, aí ele vai então desenvolver um conjunto de ideias que vão, de alguma forma, recompor aquilo que ele chama a minha libertação com o passado. O que é a ideia da minha libertação do passado? É se libertar daquilo que ele foi formado, daquilo que ele ensinou e daquilo que ele viu que ele estava ensinando e que não tinha nada a ver com o mundo real. Então, é fantástico essa passagem do Keynes quando ele mesmo está brigando com ele mesmo. Ele está brigando com ele, com o passado dele, com a trajetória acadêmica dele, com a formação dele e com o mundo que ele tem na frente dele, dizendo, bom, eu estou ensinando uma teoria que não tem nada a ver com o mundo real. E aí ele vai dizer, bom, então eu preciso fundamentar uma coisa nova. Se eu quero questionar isso e com alguma dose de racionalidade do ponto de vista do que eu vejo na sociedade, eu preciso atuar em 3 frentes. Primeiro, no campo teórico. Então ele vai dizer, no campo teórico, primeira coisa, é preciso formular uma nova teoria do emprego, que explique o que determina o nível de emprego na sociedade e, particularmente, quais as causas do desemprego. Segundo lugar, é preciso definir uma nova teoria de investimento, porque nós estamos vendo que o condicionante da poupança não é o determinante dos investimentos nas atividades econômicas. E é preciso entender, então, o que acontece com a função do investimento. Terceiro, é preciso rever essa suposição de que a moeda não tem nenhuma função para além daquelas funções da teoria clássica, da teoria neoclássica, que é como meio de pagamento ou instrumento de troca. E que é aquilo que eu sei que vocês aprendem muito errado, é que a teoria neoclássica diz que a moeda é neutra. Certamente vocês já viram isso. Eu estudo há 25 anos teoria econômica e eu nunca vi em lugar nenhum escrito pelos neoclássicos que a moeda é neutra. O que os neoclássicos dizem é diferente. Eles dizem o seguinte: variações na oferta da moeda provocam efeitos diferenciados no mundo real e no mundo monetário. E esses efeitos diferenciados no mundo real e no mundo monetário se dissipam diferentemente no curto e no longo prazo. Isso é o que a teoria neoclássica da moeda diz. É muito diferente de eu dizer que a moeda é neutra. É muito diferente. Então, essa interpretação. Mas, independente disso, o que eu quero dizer, ele vai dizer, olha, eu tenho que contestar essa tese, porque a moeda, ela não tem só a função de meio de pagamento que vai se explicitar com efeitos no curto e no longo prazo de forma diferenciada. Mas ela, essencialmente, ela tem reserva de valor. E quando a moeda entra como um instrumento de reserva de valor, ela define parâmetros na coisa. E isso tudo vai levar à coisa mais complicada da parte keynesiana, que se vocês forem estudar a fundo, que são os capítulos 13 a 17, que é toda a parte da teoria monetária keynesiana. E que vai relacionar, então, moeda, juro, preferência por liquidez com as variáveis reais. E, portanto, vai fazer uma passagem sobre os mundos monetário e mundo real como uma coisa só. E vai mostrar os implicamentos que tem nisso aqui. Bom, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto teórico, então, era que essa articulação econômica provoca efeitos sobre o funcionamento do sistema econômico que vão desembocar em ciclos econômicos. E aí, a partir daí, ele desenvolve a teoria dos ciclos econômicos, que não tem sentido no mundo neoclássico, a teoria dos ciclos. Porque você tem a premissa que no longo prazo tudo vai caminhar para o equilíbrio, portanto, você não vai ter uma possibilidade concreta de ter expressão, ou para que utilizar o instrumento dos ciclos econômicos para mostrar uma coisa que já se sabe do ponto de partida e do ponto de chegada. Então, esses 4 pontos são fundamentais
que o Keynes vai colocar, e depois vão aparecer derivados desse, um conjunto de outros, mas essa é a estrutura analítica do Keynes. Né? Repetindo então, é a discussão do emprego, discussão do investimento, discussão da moeda e discussão do ciclo econômico. E é óbvio que decorrência disso vem o papel da política econômica e os instrumentos necessários, política fiscal e toda a teoria do consumo, o efeito multiplicador da renda e as consequências do ponto de vista da lógica, da estrutura, da fundamentação teórica. E que vai, de alguma forma, tratar um mundo econômico que não tem essa certeza. A diferença fundamental. Tudo isso aqui vai dizer o seguinte: o mundo amanhã, o mundo econômico da manhã nós desconhecemos. Daí a ideia da incerteza, capítulo 5. Né? E a incerteza, então, ela vai concluir a um outro caminho extremamente do psique do agente econômico, né? Que é a ideia de que esse agente econômico não se move pelo passado, pelo retrovisor, pelos preços dados, que é toda a explicação neoclássica. Né? Ela tem como ponto de partida o quê? A ideia de equilíbrio geral. O preço é dado. Né? Você trabalha com o preço dado. O modelo de equilíbrio geral trabalha com o preço dado, que é aquilo que eu uso muito como figura de linguagem, a ideia do retrovisor. Né? Que trabalha com o retrovisor. O Keynes trabalha com o projetor. Né? A gente pode fazer essa analogia com o retrovisor para mostrar que o preço de equilíbrio conduz ao equilíbrio geral e o projetor, que é o quê? Que é a ideia que você desconhece o futuro e que, portanto, então, você trabalha sempre, né, com uma expectativa do amanhã, mas a decisão você toma hoje. E aí esse é o capítulo 11, que é o capítulo das expectativas, como elas entram dentro desse arcabouço teórico keynesiano. Então esse é o ponto teórico. O ponto filosófico. O ponto filosófico é todo o debate, enfrentar esse debate do liberalismo. Não é? O combate à ideia do liberalismo clássico, smithiano, que Marshall vai trazer com força todas as escolas, a escola austríaca, a escola, mostrando que essa ideia filosófica do livre mercado, ela precisa, ela serve, e o Keynes ele trabalha muito bem com isso, ele diz, ela serve muito bem para discutir filosofia, mas ela serve pouco para discutir teoria econômica. Né? O Keynes vai tratar disso. Né? Então, no campo filosófico é um contraposto à ideia de que livre mercado é uma explicação teórica e econômica. Né? E ele vai fazer esse contraponto. E o terceiro aspecto, ele vai dizer, bom, tem o campo teórico, tem o campo filosófico, mas tem o campo prático. Né? E o campo prático é o quê? É fazer exatamente o confronto com a ideia de mostrar que duas coisas. Primeiro, o Estado precisa intervir na economia. Né? Precisa intervir na economia e ele vai explicar por quê. E, fundamentalmente, para expandir a demanda agregada. Né? Em segundo lugar, para intervir na economia é necessário política econômica. A política econômica tem um papel sim na sociedade e é preciso ser feita. Em terceiro lugar, no campo prático, a atividade econômica precisa ser regulamentada. Precisa ser regulamentada. E pelo Estado. Isso não quer dizer o keynesianismo fiscalista ou o keynesianismo intervencionista que foi interpretado erroneamente pela macroeconomia norte-americana no pós-45. Dali nasce então toda essa bizarrice, né, que a John Robinson chamou os norte-americanos de keynesianos bastardos. Né? A John Robinson foi a discípula número 1 de Keynes. Né? E em 45 o Samuelson chamou ela para 2 seminários nos Estados Unidos, 45 e 46, naquele livrão, volume 1 e volume 2, que era como se ensinava a macroeconomia nas Américas, nos anos 50, 60 até os anos 70. Eu tenho lá essa bizarrice aí. Samuelson. E lá ele vai explicar, né, essa coisa da não intervenção do mercado, que tudo se resolve, e isso, a escola norte-americana neoclássica convencional, ela vai, de alguma forma, chamar isso do keynesianismo intervencionista, ou do fiscalismo keynesiano, ou do keynesianismo estatista, né? Intervenção estatal. É uma deturpação da ideia articulada do pensamento de Keynes, onde o papel do Estado aparece como um elemento importante. Não para interferir na economia, no original,
A ideia de Keynes tem um exemplo que ficou caracterizado, inclusive ele virou fanfarra na Inglaterra, no London School, quando Keynes tratou disso, que é o quê? O Estado intervir para estimular a demanda agregada, o investidor privado, o investimento privado. E aí, um estudante de economia faz a pergunta em 1937, como faz isso? Simples, meu caro. Pega 100 trabalhadores aqui na frente do London School, naquela rua bonita que dá na ponte de Waterloo, e manda fazer buraco. Dá um salário para isso. E depois, no dia seguinte, tu contrata mais 100 e manda fechar os buracos, e dá um salário para isso. 3 meses depois, vocês vão ver o que acontece na economia, que é o efeito irradiador, o efeito multiplicador da renda sobre o consumo. Né? E assim está toda a estrutura articulada do pensamento econômico. E nesse aspecto, então, o Keynes vai trabalhar essas coisas no campo prático. O Leonardo falou que tem 5 minutos, eu já falei bastante, eu vou falar mais 3 coisinhas. Bom, em função disso, o Keynes vai estabelecer uma agenda de trabalho público, que eu resumi em algumas questões que nós vimos na aula. Né? Primeira delas, é como uma questão importante, né? Como se determina o nível de emprego na economia e quais os impactos de uma queda ou da ascensão da taxa de investimento, aliás, eu falei errado, né? Como se determina o nível de investimento na economia e quais os impactos de uma maior ou menor expansão da taxa de investimento. Isso é uma questão de fundo que precisa ser explicada e na teoria não é explicada. Segundo, como se determina o nível de emprego nas sociedades e quais as causas que levam ao desemprego. Segunda agenda. Terceira agenda. Como são estabelecidas as relações entre as variáveis reais, consumo, investimento e emprego, com as variáveis monetárias, juro, moeda e câmbio. Quarto, como se determina a formação do ciclo econômico que leva a um processo de expansão e imediatamente um processo de desaceleração. Quais os fatores envolvidos nisso? Né? Então, essas 4 grandes perguntas, elas conformam a agenda de trabalho de Keynes, que vai se debruçar e praticamente todas elas estão respondidas na teoria geral. Né? Bom, para encaminhar essa discussão, que começa agora, que não termina, em função disso, o Keynes diz o seguinte: qual é a preocupação que a teoria econômica precisa resolver? Ele vai dizer 2 coisas. Quer dizer, hoje nós precisamos resolver 2 problemas que a teoria econômica não consegue responder. O primeiro deles, essa coisa que mexe com todo mundo. Né? Claro, porque tu tá falando em 1930, 31, 32, 35, quando, por exemplo, em 33, a Alemanha tinha 53% da PA desempregada. A Inglaterra tinha 41%. A Espanha tinha, ou seja, a Europa toda estava num caos, desemprego para tudo que é lado. E ele falou, é urgente que a teoria econômica explique isso, essa realidade. Né? Então, quer dizer, os problemas que nós precisamos resolver hoje, em termos de teoria econômica, é ofertar à sociedade uma teoria consequente. Primeiro ponto. Segundo ponto, imediatamente apresentar soluções para controlar o processo de desigualdade social que está crescendo enormemente. Né? Então, essas 2 são as preocupações centrais deles. Resolver a teoria econômica como instrumento para resolver o problema do emprego, do desemprego e resolver o problema da desigualdade social. Que o Keynes vai dizer, a desigualdade social, ela tem 2 viés muito claros do ponto de vista da sua natureza. Um é as diferentes inserções das pessoas na atividade econômica e o outro é a agiotagem financeira. Olha só, em 1934 o Keynes já escreve isso. O problema que a agiotagem financeira criava na estrutura econômica. Então, quer dizer, aqui tem uma coisa importante que eu falei em aula e que é legal que os alunos às vezes, é que a premissa então aparece muito clara no Keynes. Agora, aqui a maior parte já fez economia marxista, né? A premissa de Marx era o quê? Analisar, né, as leis gerais de funcionamento do modo de produção capitalista, entender como esse modo de produção avança e pensar na perspectiva da sua derrocada, para construir algo
diferente disso. Né? E isso é algo diferente disso, na percepção de Marx, quanto maior fosse essa contradição do modo de produção capitalista, melhor seria do ponto de vista de uma premissa que ele mesmo se autodestruiria, pela contradição. Né? Isso está muito claro lá na premissa marxista. O Keynes é exatamente o contrário. Keynes quer fazer uma política, essa preocupação com a desigualdade, para salvar o capitalismo. Então o Keynes quer salvar o capitalismo, ele deixa muito claro, ele se opõe ao Marx. Né? E ele diz, esse modo de, tem umas passagens interessantes que ele diz minimizar os efeitos negativos. Né? E qual é a consequência prática dessa preocupação teórica de Keynes que ganha consecução prática imediata no pós-guerra? É o estado de bem-estar social. Né? Você ameniza os problemas e cria, então, o estado de bem-estar social europeu à luz dessa preocupação. E o Keynes tem um papel decisivo na criação do estado de bem-estar social do ponto de vista da sua formulação teórica. Analisar. Bom, linhas gerais, é isso, eu tenho muita coisa, né, para a gente conversar sobre isso. Em linhas gerais, é isso. Eu acho que tem um campo a ser estudado aqui extremamente rico de preocupações. Eu sempre digo para os alunos, uma vez, tinha os alunos que me perguntavam, o que o senhor é? O senhor é marxista? Não. O senhor é keynesiano? Não. O senhor é neo-schumpeteriano? Não. O senhor é ricardiano? Não. Então o que o senhor é? Eu estudo teoria econômica. Ponto. Ponto. Eu estudo teoria econômica. Estudo teoria econômica. Isso. Estudo teoria econômica há 25 anos. Né? Por quê? Porque é a coisa que faz você... E vocês não têm que se preocupar, uma coisa que é pejorativa, dita aos economistas o tempo todo. Né? Se você coloca uma questão para os economistas e não quer ter denominador comum nenhum das respostas, chame 3 economistas. Um vai dizer A, outro vai dizer B e outro vai dizer C, para o mesmo problema. Né? Tem essa... se você quer uma resposta de uma questão que não tem a resposta, chama 3 economistas. Vou dar 3 respostas diferentes. Não tem nada de pejorativo nisso. Ao contrário, tem uma coisa muito rica, porque um estudou uma forma de responder aquela questão com um arcabouço teórico. O outro responde a mesma questão com outro arcabouço teórico. E o outro responde a mesma questão com outro arcabouço teórico, porque ele estudou o outro também. Nós precisamos conhecer mais profundamente esses arcabouços teóricos. Por isso, um grupo que nem esse é extremamente bem-vindo, do ponto de vista de você aprofundar uma parte da literatura econômica que é cada vez mais deixada de lado no nosso curso. É cada vez mais deixada de lado. Nós temos um massacre aqui e sob a égide da pluralidade a gente tem uma disciplina, né? Que não é suficiente. Né? Então, isso acho que estimula vocês a pegar essa empreitada desse grupo e levar adiante, que eu acho que é muito importante nesse momento, inclusive, porque eu acabei de vir, eu vou falar isso para vocês. Em 2008 nós fundamos, eu sou membro de tudo que é associação que eu gosto de ir, né? Tem a Associação de Economia Política, eu estou lá, Economia Keynesiana. Fundamos a Sociedade Brasileira de Associação Keynesiana Brasileira. E rigorosamente nós temos encontro todos os anos. Esse ano eu levei 2 alunos daqui, ex-alunos, recém-formados. Apresentamos 2 trabalhos, juntos. Né? E um dos trabalhos foi extremamente rico, né? Que era um debate sobre a diferença entre o princípio da demanda efetiva Keynes versus Kalecki, que é um debate clássico na economia também. Né? E senti uma plateia com muito mais gente com essa que aqui, no auditório, na apresentação do trabalho, e o colega de vocês ficou muito acanhado. Ele já está formado. Né? E depois nós fomos tomar uma cervejinha e falei, por que você não reagiu? Eu sei que 2, 3 perguntas que fizeram para você, eu te conheço e você sabe. Eu não me senti confortável para enfrentar o debate, os caras são muito bons. Né? Então, nós temos uma coisa, né? Nós não somos ruins, porque nós precisamos talvez um pouquinho, né, dar um upgrade na discussão teórica. Né? E aí a gente consegue enfrentar o debate, porque nós estávamos lá na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, e os alunos que fizeram intervenções não eram aluno de mestrado e doutorado, eram aluno de graduação, que eu conheço parte deles. Né? Eu estava lá, inclusive, numa banca de concurso. Né? Então, eu acho que é um estímulo a isso, tem esses congressos, uma forma boa de a gente se
retroalimentar junto com professores, né? Pensar essa coisa, né? Quer dizer, e esse grupo keynesiano tem um espaço, né? Tem uma página da AKB, tem um encontro, né? Não precisa necessariamente ir lá apresentar trabalho, mas vai lá aprender alguma coisa, assistir os debates, acompanhar as discussões, né? Então, nós temos um conjunto de instrumentos aí, eu acho que promete bastante para o próximo ano, que esse grupo tenha fôlego no próximo ano, né? Certo? Então, era isso, né, Léo? E aí eu fico à disposição de vocês, não sei como vai ser a metodologia do grupo, nem quero interferir, eu deixo com vocês isso, mas eu fico à disposição, vou acompanhar esse grupo, vou acompanhar, né? E fico à disposição quando você tiver, vamos conversar, venho aqui conversar com vocês, certo? Para a gente pegar esse negócio e abraçar um pouco essa discussão. Valeu, muito obrigado, Laura. Eu tenho aula 8h20, então eu vou deixar vocês trabalhar, porque eu preciso descansar, porque tem 2 horas agora, né? O Diego sabe, né, que eu falo pouco na aula, né?